Glória a Deus, bom dia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Eu acredito que o Senhor vai falar com você de uma forma sobrenatural hoje, porque Ele falou comigo nessa palavra e eu quero compartilhar com você. E muitas das vezes nós perdemos a nossa bênção, ou ela se tarda, né? Podemos dizer assim, porque nós estamos buscando a Deus, mas estamos também pecando contra a face de Deus. Muitas vezes nós estamos pecando sem nem saber que aquilo não agrada a Deus. E aí o inimigo nos mantém nesse cativeiro para que nós possamos não ter acesso, tomar posse daquilo que está reservado para nós, porque nós estamos em pecado. Então, um dos pecados que nós devemos olhar, que quase sempre passa despercebido, é o orgulho. Deixa eu baixar aqui a música. É o orgulho. Você tem problema com orgulho, direto ou indiretamente, de alguém ou seu? Se você tem problema com isso, essa live é para você. Essa devocional é para você. Amém? Então, você que é nova aqui, eu te digo bom dia, seja bem-vinda, e que você possa se inscrever nesse canal, se inscrever, ativar os sininhos e vir conhecer como nós fazemos aqui todas as manhãs para acessar a Deus. E se você já é aqui de casa, você já sabe, né? Você dá o seu joia, e esse joia nós recebemos como uma bênção. Abençoa a nossa devocional para que outras mulheres recebam. E se o Senhor falar, somente se Ele falar ao seu coração, eu peço que você compartilhe essa devocional, tá bom? Então vamos lá. Eu começo fazendo algumas perguntas para você. O quanto é fácil para você dizer que está errada? O quanto é fácil para você receber uma correção? Quando você recebe uma correção, geralmente você fica na defensiva? E quanto para você é difícil não julgar o outro? E quanto para você é difícil não dar opiniões sobre a vida das outras pessoas, do que elas estão fazendo ou não estão fazendo? Ou pior ainda, né? Quantos de nós não quer ser aplaudido por aqueles feitos que fazemos? Ser admirados? Então, nós temos que orar e vigiar. Porque muitas das vezes nós somos iguais àquelas crianças, sabe? Pequenininha, que se deixa amarrar o tênis, amarra um guarda-chuva com o outro, coloca a calça do lado avesso, mas fala, deixa, eu sei fazer, eu dou conta de fazer. Muitas das vezes a gente precisa de ajuda e não reconhece isso. Então, até Jesus foi tentado. Quando o inimigo, o diabo, apareceu para Eva amava Deus. Ela amava tanto a Deus que ela queria ser igual a Deus. E o diabo usou desse amor para falar, se comer do fruto do pecado, do conhecimento do bem e do mal, você vai ser igual a Deus. Então, a motivação de Eva era boa, mas o inimigo usou o coração de Eva para poder pecar contra Deus, desobedecer a Deus. E muitas vezes nós fazemos isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia, e vamos abrir alguns trechos hoje, e vamos começar a abrir em Lucas, capítulo 18. Abre a sua Bíblia, amada, e lá eu vou começar a ler do verso 10. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo mesmo dessa maneira: ó Deus, graças te dou por não ser como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo e tudo quanto eu possuo. O publicano, porém, estando de pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E o 14 diz assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta,
será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhe será exaltado. Então, muitas das vezes, nós estamos olhando para o outro que talvez esteja fazendo aos nossos olhos algo que não é certo. Em vez de nós orarmos pelo outro, nós falamos do outro. Nos comparamos ao outro. Nos irritamos com o outro. Ou nos vangloriamos comparado ao outro. Por isso que em Marcos 8, o Senhor fala assim, 8:34, anota para depois você abrir, amada. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse ao salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier a glória do seu Pai com o santo dos anjos. Então, nessa manhã, o Senhor está nos convidando a olhar para Paulo. Paulo tinha uma lista de oração. O apóstolo Paulo orava. E por isso é bom conhecer o livro de Efésios, Colossenses, Filipenses. Então, o povo que viesse a conhecer Deus e soubesse quem eles eram em Deus e conhecesse o poder disponível para com eles. Eu sempre falo, às vezes você vai evangelizar uma pessoa, vai falar de Deus para uma pessoa que está doente, uma pessoa que está ferida, uma pessoa que está com fome. Vamos pegar uma pessoa que está passando fome, por exemplo. E você vai falar do amor de Cristo, mas aquela pessoa sente fome, aquilo é real, aquilo é físico. E você vai falar do amor de Deus, Deus proverá, Deus proverá. Não que não seja verdade, amada, mas talvez se a gente mudar a estratégia, talvez se a gente matar a fome daquela pessoa, nos doar, nos fazermos algo, talvez ela queira conhecer o nosso Deus. Porque aí você vai matar a fome dela. E aí ela vai conhecer a Deus. Eu uso essa estratégia para fazer terapia. Muitas vezes a pessoa está com uma dor de alma, uma dor familiar, foi julgada, foi desprezada, foi traída. E através das ferramentas terapêuticas, eu vou apresentando Deus para ela. E aí ela vai se curando e vou dando a glória para Deus, e ela vai se aproximando. Quando ela está curada, ela está perto de Deus. Então, em Efésios, capítulo 3, verso 16, fala assim, para que o vosso Deus, Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em o seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Então, Paulo orava para que o povo fosse fortalecido no homem interior. Então, nós temos que, em vez de sair só orando, evangelizando, nós devemos entender que nós somos a imagem e semelhança do Criador. Nós devemos entender que muitas vezes nós vamos sofrer o dano porque nós recebemos o nome de Cristo, nós andamos com a camiseta de Jesus. Então não dá para falar que você serve a Deus e responder à altura. Alguém te magoou? Mas alguém me magoou, faltou com respeito comigo. Ame, ore por aquela pessoa. A palavra de Deus diz que deve perdoar 70 vezes 7, você deve dar outra face. Mas hoje, no mundo de hoje, imagina, bateu, levou. Ouviu? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. E o inimigo sabe do seu pavio curto, sabe desse seu temperamento, e te dá mais dele, te irrita mais, para que você caia no pecado. Por isso, em Efésios 3, verso 18, está assim.
Poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amada, quando nós entendemos o que Deus tem para nós, seja aqui é só o começo da nossa jornada, amada. Tem a eternidade, todo mundo aqui vai ser eterno. Resta saber se é na glória ou nas trevas. Quando nós entendemos o que Deus fez por nós, o sangue de Cristo, santo, ele morreu aos 33 anos de idade, jovem, para nós, para que nós possamos estar aqui agora falando do amor dele. E aí nós nos permitimos levar na carne. Nós caímos na carne. Por que nós caímos na carne? Porque nós estamos querendo vingança, queremos que o outro pague, queremos que o outro sofra, muitas das vezes. Porque nós somos soberbos. Nós não aceitamos críticas, nós criticamos. Nós queremos aplausos. E ainda em Efésios, no verso, eu li o 18, mas eu quero que você leia o 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Existe um poder que opera em nós, que se chama Espírito Santo. E nós devemos entender que o Espírito Santo opera através de nós. Opera através de nós. E nós devemos deixar que ele faça a sua obra. Deus nos ama incondicionalmente, e muitas das maneiras de esconder da nossa realidade é o pecado. Então, muitas vezes nós estamos no pecado. O fulano fuma, mas você é preguiçoso. O fulano bebe, mas você é fofoqueira. Mas fulano mente, mas você é displicente com a sua vida financeira. Ei, cada um que não tem pecado que atire a primeira pedra. Então, quando nós olhamos para Cristo, em vez de olhar para o outro, Deus nos constrange. Porque a gente tem muita coisa para tratar em nós. Fala a verdade. Nós temos muita coisa para tratar em nós. Você não acha que você tem muita coisa para trabalhar? Então, quando nós olhamos o que Deus tem para nós, por isso que é importante ler e constantemente, diariamente, estarmos na presença do Senhor. Porque é através da palavra que nós vamos combater o bom combate. É através da palavra. Muitas vezes o Senhor, ele vai agir por vias que você não conhece. Talvez ele vai agir na sua vida através dessa pessoa que te irritou, que te magoou. Talvez essa é a prova final para você receber a sua bênção. Jesus, quando veio aqui, ele tinha maneiras diferentes de agir. Ele mandou o aleijado caminhar até as águas, até o rio. Ele tinha hábito de pedir algo que não era muito normal, sabe? Então, nós devemos perguntar, Senhor, o que eu tenho que fazer, muitas vezes, para o Senhor liberar a minha cura? Às vezes, nós precisamos de cura, mais ou menos, dentro de nós do que para fora. Do nosso orgulho, do nosso comprometimento. E nessa manhã, o Senhor nos convida a nos examinarmos. O que está acontecendo na sua vida? Examina. O que você pode fazer? Está passando por problema no trabalho? Como você pode amar aquelas pessoas, orar por aquelas pessoas? O seu marido está te deixando triste? Ame-o como Cristo o ama. Ore por ele, pare de murmurar, não reclame mais. Você consegue ficar sem reclamar? Eu tenho passado por testes da minha vida. Testes. E Deus tem me falado, eu quero que você passe calada, sem reclamar. Sem reclamar, Renata. Porque quando você reclamar, vai ficar pior.
eu vou te manter aí para você reclamar. Então, muitas vezes, nós somos. Deus permite que aquela maldição, né, que aquela provação do inimigo, porque Deus não manda, mas ele deixa o inimigo prevalecer para poder nos trabalhar em nós. Às vezes você vê aquela pessoa prosperando, aquela pessoa é mata prosperando, mas quem disse que é Deus que está dando? O inimigo também tem presentes. Quando Adão pecou, ele passou os poderes que Deus deu para ele para o inimigo, e a partir de então, por isso que ele falou para Jesus: se prostrarem, eu te darei todos os reinos dessa terra. Aqui ele governa, por quê? Porque ele pegou a herança que Adão deu ali para ele. Então, muitas vezes a pessoa tem riqueza, mas não tem paz, não tem um amor. Você está olhando por fora. Como dizia minha mãe, por fora, bela viola, por dentro, bom bolorento. Então, nós devemos olhar com os olhos espirituais, amém? Então, vamos orar para que Deus trabalhe em nós nessa manhã, trabalhe em nós o nosso orgulho, para que a gente possa olhar o que está de errado, para que a gente possa receber, às vezes, a correção, não ficar na defensiva, parar de julgar os outros, ter a nossa opinião do que é certo. Poupa a sua opinião, guarda para você, entrega para Jesus. Amém? Então, se o Senhor falou com você ao seu coração, de alguma forma acrescentou no seu coração, eu acredito que essas pílulazinhas emocionais que o Senhor nos entrega, nos dá condutas para viver um dia melhor. Né? Hoje você já está atenta. Então, hoje você não vai julgar, hoje você não vai criticar, hoje você vai orar. Amém? Então, se Deus falou no seu coração, eu peço que você compartilhe com 10 mulheres. Fala, Deus tem uma palavra para você. E manda devocional. E se Deus falou no seu coração, escreva aqui, ó. O nosso mantra, algo bom vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar? Põe a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós nos entregamos aqui, fazemos essa corrente de oração para buscar a tua face. Sim, Pai, nós temos muito a aprender. Sim, Pai, nós temos muito aqui mudar. Então, Pai, fique à vontade no meio de nós, que o seu Santo Espírito nos incomode, ó Deus. Nos incomode para que possamos entender, ó Deus, qual é a vontade boa e agradável do Senhor. Pai, nos dê sabedoria, derrama sobre nós uma sabedoria do alto, espiritual, para que possamos olhar para aquilo que devemos mudar em nossas vidas, no nosso comportamento. Ó Pai, nos ajuda a ser a sua imagem e semelhança no nosso comportamento, no dia a dia, dentro da nossa casa, dentro dos nossos relacionamentos. Ó Pai, no momento que somos provocadas, que possamos lembrar da santidade do seu Santo Espírito e possamos, sim, escolher ser diferente, possamos escolher não nos vingarmos, possamos escolher não nos defendermos, mas confiar que o Senhor tem a resposta certa. Que possamos ser humildes, porque a palavra do Senhor diz que os humilhados serão exaltados. Então, que possamos verdadeiramente, ó Pai, confiar que o Senhor tem a resposta certa. Que nós possamos ter uma conduta cristã, uma conduta de quem crê e tem tremor na sua presença. E que a cada dia, a cada manhã, nós possamos ser mais e mais santos, como o seu Espírito Santo. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã, pela nossa vida, Pai, pela nossa saúde, pela nossa casa, pela cama que nos acolheu, pelo alimento que tu coloca na nossa mesa, ó Pai. Obrigado que o Senhor tem suprido, Senhor, as nossas necessidades. Ó Pai, oramos pelos nossos filhos. Abençoa os nossos filhos, ó Pai, o nosso casamento. Abençoa o nosso marido no trabalho. Livra, Senhor, de toda tentação, de toda investida do inimigo. Cobre o nosso marido com o teu manto santo e sagrado. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa o nosso trabalho. Abençoa a empresa que trabalhamos, as pessoas, os colaboradores, os líderes. Abençoa também, Pai, esse é um ano de política, abençoa os governantes, que possam vir governantes que te servem, ó Pai, que têm temor ao Senhor, para que possamos, ó Pai, através desse temor, termos pessoas compromissadas com o teu Santo Espírito. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Abençoa cada mulher que comigo ora e manda uma porção sobrenatural sobre aquela que compartilha, ó Pai, que ajuda a divulgar essa semente.
Obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Então, um dia abençoado, fica vigiante, tá? Vigiante, ó, vigilante, para que o inimigo não venha roubar a tua paz, não venha roubar aquilo que Deus tem para você, amada. Tá bom? É só um pedacinho de manhã, mas olha, que leva você para o número espiritual, abre os seus olhos espirituais e que você possa ter um dia abençoado. Um beijo no seu coração. Eu te encontro amanhã, na Devocional da Manhã. De novo, às 5h27. Estarei aqui com você. Glória a Deus.